Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves. Vamos dar continuidade ao nosso curso agora com a aula de sarcoidose pulmonar, que é uma doença multissistêmica de causa desconhecida. Existem algumas teorias que sustentam a hipótese de que algum agente ambiental, infeccioso ou não, possa estar envolvido e nem todo mundo, por isso, vai desenvolver a doença, então, teoricamente, há uma disponibilidade genética também, uma suscetibilidade genética. É muito interessante quando você tenta estabelecer se uma doença é ambiental ou se ela é genética. Eu vou dar uma ideia para vocês. Vamos supor que você tenha um planeta no qual todo mundo tem o gene de suscetibilidade, mas aquele agente ambiental que desencadeia a doença é muito raro, muito raro. Então, só algumas pessoas vão desenvolver a doença e que entrem em contato com o agente ambiental. Então, você vai classificar essa doença, ainda que haja uma suscetibilidade genética, como ela é comum à maioria da população, então você vai dizer que aquilo é uma doença causada por um agente ambiental. No outro planeta, o gene é raríssimo e aquele agente ambiental responsável pelo desencadeamento da resposta inflamatória é muito abundante, tão abundante quanto o oxigênio. Então, todo mundo vai estar exposto, mas só vai desenvolver a doença quem tiver a suscetibilidade genética. Então, passa a ser uma doença genética ou hereditária. Aqui é tão confuso que você não sabe nem qual é a predominância aí, quem é o fator mais importante, de tão desconhecida que é ainda essa etiologia. As estatísticas quanto à incidência modificam-se de país para país. Tá? Aqui no Brasil, as mulheres são mais acometidas que os homens, uma proporção que varia muito para os trabalhos publicados. O pulmão é, de longe, o pulmão é o órgão mais acometido. Depois pele, fígado, baço, os linfonodos extratorácicos e aí outros órgãos aí. Quando eu trabalhava no procardíaco, a gente via muito, era um lugar de referência, né, para biópsia miocárdica nos pacientes com suspeita de miocardite sarcoidótica, miocardite viral. Era comum fazer biópsia lá e eu acompanhava muitos. Eu vi alguns casos de sarcoidose cardíaca. Bom, mas o que sustenta o diagnóstico é a linfonodomegalia hilar bilateral, ainda que possa também acometer cadeias mediastinais. A lesão pulmonar, que não necessariamente está coexistindo com a lesão linfonodal, como nós vamos ver. Lesões oculares e cutâneas. Esse é o carro-chefe, esse é o quadro completo para se fazer o diagnóstico da sarcoidose. Então, baseado nesses achados radiológicos e a evidência histopatológica de granulomas muito parecidos com o da tuberculose, ainda que não haja um núcleo caseoso, e, obviamente, você não consegue isolar o bacilo, e exames laboratoriais, oftalmológicos e cutâneos. A maioria das vezes, e dependendo da fase que você encontra, quanto mais precocemente você encontra a doença, mais autolimitada ela é. Ela espontaneamente evolui para a cura. Mas alguns pacientes vão ultrapassando os estágios, vão alcançando cada vez estágios mais avançados, até chegar ao estágio de fibrose pulmonar. E, nesse caso, obviamente, as lesões são irreversíveis. Isso pode acontecer a despeito de tratamento. Corticoide, imunossupressor, anti-inflamatórios. Então, está aqui as lesões hepáticas, esplênicas, na hipófise, nos ossos, coração, pele, olho. Então, ela é multissistêmica. Aquelas lesões cutâneas, elas, quando ocorrem, os dermatologistas, obviamente, encontram diagnósticos diferenciais aqui, mas é uma lesão muito fácil de se tirar um pedacinho e mandar para a patologia, né? E o que se quer encontrar na patologia são esses granulomas epitelioides muito parecidos com a da tuberculose. Se vocês tiverem curiosidade, pega lá a minha aula de tuberculose, congela, foi a última aula, congela a imagem quando eu mostro o granuloma, bota uma do lado da outra ali, para vocês verem como é que é muito parecido. Só fica faltando é o núcleo caseoso. Como é uma doença com tropismo linfático, vocês vão ver muitos desses granulomas ao longo de septos, no espaço no interstício subpleural, em situação centrolobular, tá? E ao longo do feixe
peribroncovascular. É só vocês relembrarem na aula de micronódulos, em que a gente discutiu justamente os micronódulos de distribuição perilinfática, nós vamos recordar aqui. Bom, então os estágios radiológicos, eu já me adiantei um pouco, mas a gente já então fica ciente de que você pode ter uma lesão extratorácica com nenhuma anormalidade pulmonar ou linfonodal, ou mediastinal, ou hilar, então estágio 0. Depois a doença começa a acometer os linfonodos sem ter lesão pulmonar ainda, é a fase 1. Na fase 2 há uma coexistência das duas lesões, tanto as linfonodais quanto as pulmonares. Depois as pulmonares passam a ser isoladas, evoluem as alterações linfonodais, as pulmonares permanecem e, por fim, a fibrose pulmonar. O início do quadro, quer dizer, quando o médico surpreende e faz o diagnóstico da lesão, é muito incomum que ele faça isso numa fase muito precoce. O paciente tem uma lesão cutânea muito preocupante, uma lesão oftalmológica que seja muito sintomática, uma miocárdica também, e você radiografa, não encontra nada no tórax, e aí você parte para a biópsia. Mas é muito incomum que isso aconteça. A maioria das vezes você vai fazer um diagnóstico dos pacientes que têm sintomas, sejam eles oftalmológicos, cutâneos, você vai encontrar a lesão pulmonar, primeiro a linfonodal, que é a mais assustadora, né? Porque linfonodomegalia, até que prove que é uma doença inflamatória, você fica ressabiado, né? Depois, no estágio 2, e mais incomumente, você faz o diagnóstico numa fase mais tardia. E a resolução, como eu já havia falado, ela é espontânea, na grande maioria das vezes, nos estágios mais precoces. Então, à medida que eles vão passando para cá, está mostrando que há uma dificuldade da doença ser autolimitada, com tendência a desenvolver fibrose, em 20% das vezes. Muito bem. Aqui é uma lesão linfonodal clássica, né? Hilar. Olha, reparem que tem paratraqueal também. Aqui também, paratraqueal. E ainda que a hilar seja comumente simétrica, a mediastinal nem tanto, porque sempre há uma riqueza maior de linfonodos na cadeia mediastinal para a mediana direita, que é a paratraqueal direita, né? Você encontra cadeias pré-vasculares, pré-aórticas, subaórticas, acometidas, mas como você tem uma riqueza maior, esses são os linfonodos mais comumente acometidos. Em qualquer das doenças que acometam linfonodos mediastinais, você sempre vai ter uma tendência a ter uma maior agressividade, uma maior expressão em situação paramediana direita. Tá? Então, está aqui as linfonodomegalias hilares, bem simétricas, né? Parecem sacos de batata, como eles falavam. Aí. Mas tem alguns pacientes que você surpreende linfonodomegalia hilar ou assimétrica ou até mesmo unilateral. Essa paciente aqui, se não tivesse a lesão cutânea para biopsiar, ia ficar na dúvida do que tinha. Então, ela tinha uma lesão cutânea e tinha essa linfonodomegalia hilar e fez a biópsia e era sarcoidose. Não precisou biopsiar o tórax. Olha, exclusivamente paratraqueal, à direita, sem lesão linfonodal hilar. Esse paciente aqui já com doença pulmonar, mas eu estou querendo mostrar para vocês, é a linfonodomegalia. Tá? Então, ela comumente na tomografia mostra bem esse aspecto simétrico. Nunca deixem de injetar contraste. Vou mostrar exames sem contraste aqui, que foram... tem algo estranho aí, mas tinha outros linfonodos mais acessíveis e fizeram o diagnóstico da sarcoidose. Então, lesão linfonodal hilar bilateral, infracarinal provavelmente tem doença. Aqui, ó, situação limítrofe entre pré-aórtica e subaórtica, né? Talvez tenham as duas, mas paratraqueal também tem, tá vendo? Inferior. Olha esse paciente, linfonodomegalia paratraqueal, repara como não tem do outro lado. Aqui quase em situação mediana, paratraqueal, pré-vascular, paraórtica já tendendo a subaórtica, olha como é mais volumosa a paratraqueal, eventualmente calcificam, a gente vai ver isso. Aqui, ó, subaórtica mais exuberante. Hilar, já vai começar a aparecer hilar, hilar, hilar. Infracarinal. Os hilares. Então, uma lesão razoavelmente simétrica, né?
é assim que você espera encontrar na aula. Na vida real não é bem assim, não. Bom, é claro que quando você encontra linfonodomegalia torácica, você pensa em tuberculose, linfoma, nas micoses, nas neoplasias, além da sarcoidose. Ainda tem outras, a mononucleose, né? Silicose. Tem outras, a lista é maior do que essa daí. Estou botando aqui as coisas mais comuns, né? Então, a gente, para fazer um diagnóstico diferencial de linfonodomegalia, a gente leva em consideração os aspectos radiológicos. Qual é a localização, qual é a quantidade. A quantidade de dimensões, elas vão servir mais para fazer controle, claro, né? Está melhorando, está piorando, está surgindo em sítios que não foram descritos antes, né? Mas a localização, a morfologia e a densidade, sobretudo o comportamento após a administração de contraste, vão te dar dicas para vocês fazerem um diagnóstico diferencial. Então, quanto à localização, sempre que vocês virem lesão assimétrica, fica difícil pensar na sarcoidose. A gente já provou que é possível, mas é difícil, né? Então, a princípio, você fica pensando em doenças de migração linfática relacionadas a doenças pulmonares homolaterais. Então, lesão, um câncer de pulmão com linfonodomegalia, né? E, eventualmente, a gente viu na nossa aula de estadiamento de câncer de pulmão lesões pulmonares com linfonodomegalia contralateral. Aqui é uma tuberculose prima infecção, a infecção primária, comumente na infância, nada impede que seja na fase adulta, como a gente já discutiu na nossa aula de tuberculose, que foi a última aula. E você tem, então, a lesão parenquimatosa mais pneumônica do que granulomatosa e a linfonodomegalia hilar e infracarinal, sempre do lado da lesão. Ela obedece esse trajeto linfático, então você vai encontrar sempre esse aspecto homolateral à doença parenquimatosa. O linfoma pulmonar, comumente, quando exclusivamente num compartimento só, geralmente é o compartimento anterior que está acometido, mas era uma doença de vários compartimentos, então você pode encontrar em vários, menos no mediastino anterior. Então, tudo é possível em medicina, né? No câncer de pulmão, e a gente já aprendeu a importância de você encontrar, inclusive, contralateral. Coloca esse paciente no estagiamento N3, que é um paciente não cirúrgico. Mesma coisa aqui, ó, doença do lado de cá. Linfonodomegalia homolateral, mas tem contralateral também. Quanto à morfologia, ela pode ser circunscrita, coalescente ou invasiva. Comumente, na sarcoidose, apesar de serem várias bolotas, elas não costumam se coalescer e formar um grande conglomerado ou até mesmo um buque linfonodal. Tá? Isso é um comportamento mais típico de linfoma ou leucemia, também faz. Aqui um conglomerado linfonodal que se coalesceu e formou um grande conglomerado de aspecto buque linfonodal. Com a síndrome de cava superior, né? As artérias mais resistentes não são tão complacentes assim como as veias, né? Então, você tem essa linfonodomegalia coalescente clássica da doença linfoproliferativa. O caráter invasivo também não é encontrado na sarcoidose, né? Isso é comumente lesões malignas que fazem isso. Quanto à densidade, partes moles, surpreende necrose, calcifica, ela é hipervascularizada, todos esses aspectos orientam para outros diagnósticos. Então, com densidade de partes moles, fica difícil você definir, porque todas elas quase sempre podem ter uma densidade de partes moles. Mas, quando elas captam contraste de forma heterogênea, até mesmo com necrose, ou calcificam de forma global, como nesse caso aqui, ou são hipervascularizadas, são aspectos que não são encontrados na sarcoidose. Aqui no linfoma, aqui nós já aprendemos que quando você está diante de um diagnóstico diferencial entre tuberculose ou histoplasmose linfonodal, comumente a histoplasmose, o linfonodo não oferece muita resistência à necrose. Então, você, quando injeta contraste, você vê uma casquinha só de tecido ainda persistente. Aliás, a aula de micose vai ser a próxima, né? Mas na tuberculose nós já comentamos sobre isso. E a tuberculose não costuma ter uma necrose que
tem essa abrangência toda. Mas quando você encontra necrose abrangente em tuberculose ganglionar, esse paciente está imunossuprimido. Então, ele não tem a defesa capaz de conter o bacilo. Então, é parecido com uma histoplasmose, para a qual ele não tem também defesa. Tá? Então, essa era uma tuberculose no paciente com AIDS, tá? Mas poderia ser uma histoplasmose. As calcificações muito grosseiras, próprias de silicose, da tuberculose residual, não são comumente encontradas em sarcoidose. A gente não vê isso descrito. E as hipervascularizadas, que são próprias da doença de Castleman, né? Agora, calcificações pontiformes podem ser encontradas, né? Então, 2 pacientes com sarcoidose com algumas calcificações esparsas no linfonodo. Bom, quanto à atividade metabólica, não ajuda muito, porque na sarcoidose, bom, aqui é um câncer de pulmão, sem a fusão, e aqui com a fusão com PET, mostrando linfonodos doentes e a neoplasia pulmonar. Tá? Então, costuma ser muito metabólico, mas a gente sabe que tem tumores malignos pulmonares muito pouco agressivos, consequentemente, pouco ávidos por glicose. Então, podem dar falso negativos ou, pelo menos, positivos, mas com uma atividade metabólica muito baixa, né? Mas, comumente, é uma atividade metabólica alta. E a atividade metabólica está presente nos linfonodos. Há uma disparidade, às vezes, em alguns linfonodos que captam mais do que outros, a lesão parenquimatosa também, tanto que hoje em dia é um dos métodos utilizados para saber se há atividade da doença. Você submete o paciente a um PET torácico, não precisa ser um PET de corpo inteiro. PET torácico para saber se as lesões pulmonares estão ávidas por glicose, assim como as linfonodomegalias. Muito bem, vamos discutir os aspectos da doença parenquimatosa. Ela costuma ser difusa, ainda que tenha um predomínio, mas você vai ter lesão no pulmão inteiro, mas você pode ter um predomínio na porção superior dos pulmões. Quando isso ocorre, nós vamos ver que as fibroses que se desenvolvem tardiamente também vão ser comumente nos lobos superiores. Mas muitos pacientes têm doença difusa e fazem fibrose difusa, muitos têm fibrose, doença parenquimatosa predominantemente nos terços médios e desenvolvem tardiamente fibrose no terço médio. Tá? Mas são simétricas. Isso é muito importante. Você não vai encontrar, se você está na dúvida de nódulo de distribuição perilinfática e você está na dúvida com linfangite, você não pode pensar em sarcoidose se a doença for unilateral. Aí a linfangite ganha força no seu diagnóstico. Bom, você pode encontrar assimetria na resolução. Então, elas eram simétricas à medida que vai desaparecendo a doença, também ninguém sabe explicar por quê, vai desaparecendo mais de um lado do que o outro, elas ficam um pouco assimétricas. Então, aqui nós estamos vendo ainda a presença de linfonodomegalia nos hilos, aumento da densidade hilar, a incidência de perfil. Ela reforça a ideia de que esses hilos não são saudáveis, né? Mas já tem doença parenquimatosa. E parece que o lobo superior está preservado, mas se você fizer a tomografia de alta resolução, você pode surpreender doença no lobo superior também. Aqui é uma doença de padrão mais difuso, também com envolvimento linfonodal simultâneo. Olha a densidade, o aumento volumétrico lobulado do aspecto hilar, a incidência perfil. Então, alguns pacientes com doenças parenquimatosas de características um pouco diferentes, né? Aqui um padrão retículo micronodular, outras são mais reticulares, aqui com algumas coalescências de aspecto alveolar, nódulos maiores. Olha isso aqui, olha esse padrão aqui. Um padrão que lembra padrão miliar, tá vendo? Nós vamos discutir mais tarde sobre esse envolvimento miliar. Esse envolvimento miliar, eu acredito que tenha sido descrito mais na época em que você não tinha tomografia de alta resolução, porque você, na radiologia convencional, você confunde. Se você fizer uma tomografia de alta resolução aqui, mostrar predomínio peribroncovascular, com muita lesão subpleural também, não tem como caracterizar isso como uma distribuição miliar, como nós vamos ver, né? Então, acho que com o advento da tomografia de alta resolução, eu não lembro de ter visto sarcoidose com padrão miliar. Tá? Se vocês tiverem algum caso, eu já pedi isso para vocês em outras aulas. Quem quiser me mandar,
fiquem à vontade. Mas olha o padrão macronodular. Né? Nós vamos ver umas lesões bem mais feias do que essa aqui, mais assustadoras. Tá? Algumas áreas de coalescência que lembram doença alveolar associada, tá vendo? Mas elas são sempre, depois que vocês virem as tomografias, vocês vão ver que mesmo as lesões mais grosseiras, elas têm uma distribuição peribroncovascular. Então, os padrões são esses: um reticular puro, o retículo micronodular, o micronodular puro, lesões macronodulares, não necessariamente exclusivamente, pode existir, então, a coexistência de micronódulos de distribuição perilinfática e alguns nódulos maiores. Algumas áreas de consolidação, vidro fosco, sobretudo quando vem com sinal do halo invertido, reforça essa hipótese, ainda que sempre tem diagnóstico diferencial, e lesões fibróticas tardias, que eu ainda não mostrei. Vamos começar com o padrão da TCAR, né? Reticular, retículo nodular e micronodular. Ainda que vidro fosco também seja, né? Você pode estudar lesão alveolar na tomografia de alta resolução também, claro, né? Bom, então é um padrão parenquimatoso com distribuição perilinfática. Você tem que botar isso na sua cabeça, que aí facilita a sua interpretação. Então as lesões vão ser peribroncovasculares, subpleurais e centrolobulares. Então quando a gente assistiu a aula de micronódulos, nós vimos isso. Os micronódulos podem ter uma distribuição perilinfática, centrolobular ou randômica. O centrolobular era fácil, ele não encostava na superfície pleural. O perilinfático você vê ao longo de septos que podem estar ali aparecendo para você desenhados e você vai perceber que os nódulos estão ao longo desses septos. Peribroncovascular, centrolobular e subpleural. E o aleatório, que é uma misturada disso tudo, mas sem um predomínio. Então, você tem um padrão que parece miliar, você encontra nódulos de distribuição peribroncovascular, mas se você tem um predomínio de lesão peribroncovascular, você não está autorizado a dizer que é um padrão miliar, ainda que na radiologia convencional pareça ser. Tá? Mas a sarcoidose não é a única causa de micronódulo de distribuição perilinfática. A linfangite e a silicose também já é descrito na paracoccidioide, na micose, na amiloidose, na pneumonia linfocítica. Ainda que nessas doenças aqui não seja necessariamente a doença, o aspecto radiológico predominante que te ajude a fazer o diagnóstico. Tá? Então, as principais são essas daqui mesmo: sarcoidose, linfangite e a silicose. A gente aprendeu que a gente tem uns macetinhos, né? Tem uma distribuição predominantemente peribroncovascular, eu não vejo quase septo espessado nenhum, eu não vejo muito nódulo junto da pleura. Isso aqui, difícil uma silicose fazer isso. A silicose é lesão periférica, são pequenos grãos aspirados que vão ser fagocitados pelo macrófago, o macrófago vai tentar levar para o linfático mais próximo, que é o subpleural, não é o peribroncovascular. Ainda que a doença tem a migração peribroncovascular, por isso pode fazer doença linfonodal no hilo e no mediastino. Né? Mas, comumente, você vai encontrar uma riqueza de nódulos em distribuição subpleural e cissural, como nesse caso aqui, que era uma silicose. E se vocês virem septos espessados, isso é mais comumente visto na linfangite. Eu vou inverter a frase agora que é mais certa para botar na cabeça de vocês. É muito difícil a linfangite sem septo. Isso é mais correto de se falar. Agora, realmente, quando você tem esses nódulos assim e tem muito septo espessado, você também começa a pensar mais na linfangite do que na sarcoidose ou na silicose. Você pode ter as duas aqui, a sarcoidose e a silicose, com septo espessado? Pode. Nós vamos ver. Então, reparem que tem muito conglomerado nodular peribroncovascular. Mas eu estou vendo subpleural. Realmente, na cissura, tem. Realmente. Centro lobular. O centro lobular também é peribroncovascular, é peribronquiolar. Né? E periarteriolar. Então, ele é peribroncovascular também, só que bem mais periférico. Tá? Olha aqui, ao longo da cissura, bastante nódulo, mas eu tenho nódulos também peribroncovasculares. Aqui tem espessamento septal, com nódulozinhos ao longo dos septos. Tem nódulos, uma rugosidade pleural decorrente dessa profusão de nódulos subpleurais, inclusive cissural. Tem peribroncovascular? Tem peribroncovascular. Então, nesse caso aqui, não tem nenhum predomínio. Você tem septos, você tem nódulos subpleurais, você tem, até eu diria que tem um predomínio subpleural aqui em centro lobular. Né? Era sarcoidose. Então, a presença de septo espessado, isso só pode ser linfangite. Lembrem que essa doença aqui é simétrica e bilateral.
né? Bilateral e simétrica. Olha o predomínio peribroncovascular, que bonito, né? Os cachinhos ao redor do feixe peribroncovascular. Olha que linda essa imagem aqui. Tem lesão cissural? Tem lesão cissural. Eu não estou vendo lesão septal aqui. Olha isso aqui, ó, essa riqueza de lesão peribroncovascular. Repare que tem doenças que não são muito difusas, né? Você tem áreas poupadas no mesmo plano de corte. Uma coisa estranha, né? Mas acontece também na sarcoidose. Então está aqui, ó, um predomínio subpleural com espessamento septal. Contradiz um pouco o que eu falei no início, né? Que isso aí vai te orientar ou para silicose por causa da profusão subpleural, ou vai te orientar para linfangite por causa dos septos, mas isso é uma sarcoidose com as duas coisas. Né? Olha o padrão peribroncovascular e cissural. O detalhe, estou ampliando todas aquelas imagens, né? Muito nódulo centrolobular, nódulo subpleural e nódulo peribroncovascular. E aquele mostrando o conglomerado peribroncovascular. Olha isso, que linda essa imagem. Muito bonita. Então, esse aspecto de peribroncovascular é o que predomina mesmo. Aqui uma lesão realmente mais difusa, né? Talvez tendendo a uma coalescência maior nos lobos superiores, é um paciente que, se desenvolver fibrose, provavelmente vai ser uma fibrose difusa, mais expressiva nos lobos superiores, onde podem surgir até maciços fibróticos que entram no diagnóstico diferencial com a silicose. Tá? Quando é de terço médio, o diagnóstico diferencial é com a paracoccidioidomicose, que faz lesões maciças fibróticas de terço médio, com enfisema paracicatricial parafibrótico. Então tá aí, lesões subpleurais, mas uma riqueza de nódulos peribroncovasculares com conglomerados, ó, conglomerados peribroncovasculares, quase formando macronódulos já. E olha essa doença aqui, olha que distribuição esquisita, praticamente cissural, né? Tem alguma coisa aqui centrolobular. Praticamente é pleural, marginal e cissural. E era sarcoidose. Olha esse aqui. Não dá vontade de dizer, bom, isso deve ser uma linfangite bilateral, né? Porque tem muito septo espessado. Isso era uma sarcoidose. Mas o que eu sempre gosto de chamar a atenção é isso. Você está vendo uma lesão assimétrica assim, desse jeito, você não tem como explicar silicose que aspirou para um pulmão só. Ou uma sarcoidose que esteja comprometendo um pulmão só. Uma vez fizeram uma pegadinha no congresso no qual eu participei de aquela clínico radiológica, CPR, né? E era uma fibrose muito típica de padrão de pneumonia intersticial usual. Lembrava, então, a fibrose pulmonar idiopática. Só que a doença era só no pulmão. E aí eu matei a charada por um acaso, porque aquilo acho que foi uma iluminação que eu tive na hora, e o paciente havia sido transplantado. Então, ele tinha um pulmão transplantado normal e a fibrose do outro lado. Mas aqui não. Aqui é uma linfangite clássica unilateral. Bom, o aspecto macronodular e consolidações podem ocorrer na sarcoidose. Vamos aqui, olha que coisa assustadora. De novo, se vocês prestarem atenção, ela tem um trajeto meio que peribroncovascular. Uma tomografia, obviamente, mostra isso melhor. Né? Aspecto macronodular difuso. Dá vontade de você pensar em micose pulmonar, uma tuberculose atípica, né? Fica difícil você lembrar no diagnóstico da sarcoidose com um padrão radiológico desse. A tomografia tenta mostrar que esses macronódulos têm sempre essa predileção perilinfática também, tá vendo? Sobretudo peribroncovascular. Olha as consolidações. Olha isso. Parece uma pneumonia em organização, né? Muito bonito. Olha os brônquios na intimidade da lesão, né? Era uma sarcoidose. A gente chamava isso também de forma pseudotumoral, né? Um nome bem apropriado. Só que assusta muito para quem lê, né? É uma forma de consolidação ou macronodular da sarcoidose. O médico que vai receber o resultado vai entender o que você está falando e o paciente não vai ficar assustado, né?
O vidro fosco pode aparecer vidro fosco, só como eu vou mostrar para vocês. Mas quando tem o sinal do halo invertido, que nós já discutimos na nossa aula de vidro fosco, existem outras causas, né? Mas a gente pensa muito na sarcoidose também. As principais, sem dúvida nenhuma, é pneumonia em organização e a paracoccidioidomicose. Tá? Então, olha só, vidro fosco. E esse paciente era interessante, que ele tinha linfonodomegalia. A gente está com a janela de parênquima, mas a gente está vendo o alargamento do mediastino aqui, infracarinal. Mas só tinha vidro fosco, não tinha nenhum nódulo de distribuição perilinfática. Só vidro fosco no pulmão. E era sarcoidose. Aqui. Esse já tinha pelo menos a coexistência de outras opacidades nodulares, subpleurais, peribroncovasculares e o vidro fosco. O halo invertido. E que o que chama atenção no halo invertido, que então você tem um vidro fosco, pelo menos uma área menos densa no centro e mais densa na periferia. O que chama atenção nas lesões de sinal do halo, ou do sinal do halo invertido, ou sinal do atol, quando a doença é granulomatosa, é a presença de pequenos nódulos ao longo dessa limitante. Então, vocês estão vendo aqui, isso chama atenção para o fato de que a causa deve ser a granulomatose. Então, vocês devem estar se perguntando, então já foi descrito em tuberculose? Já foi descrito em tuberculose. Tá? Então, o sinal do halo invertido, se vir as bolinhas ao longo dessa limitante densa, isso reforça o diagnóstico. E a fibrose? Não lembra uma paracoccidioidomicose, isso aí? Uma lesão central, retração, enfisema paracicatricial. Espessamento pleural não é muito descrito em sarcoidose, nenhuma doença, acometimento pleural é descrito frequentemente com sarcoidose. Provavelmente era uma condição pré-existente, uma coincidência. Tá? Mas, de qualquer forma, a fibrose era por sarcoidose. O paciente já era acompanhado por sarcoidose. Olha o padrão, então, tipo, aqui com maciços fibróticos, vidro fosco. Esse vidro fosco, obviamente, se você tiver que arriscar qual é a natureza desse vidro fosco, também deve ser fibrose. Diferente daquele vidro fosco numa fase inicial da doença, em que você ainda não tem fibrose. Ali não, ali é lesão mesmo perilinfática difusa, né? E as áreas já começando a surgir áreas de hiperinsuflação, né? Aqui um enfisema paracicatricial, aqui sem maciço fibrótico, mais bronquiectasias retráteis de permeio a traves bastante densas e irregulares, com sinais de distorção parenquimatosa, os vasos mudam seu trajeto, sua distância de um para o outro. Isso classifica uma doença de natureza fibrótica, né? Então, se você tem uma doença com predomínio superior, há de se esperar que a fibrose seja superior, como eu falei. Se você tem uma doença mais difusa, a tendência é que seja mais difusa. Então, se você tem uma lesão assim difusa, você começa a ter fibrose em todo o pulmão, ainda que esse paciente tenha um predomínio da doença fibrótica no terço médio. Então, provavelmente, a doença já era mais expressiva no terço médio. Aqui está no meio do caminho entre o terço médio e lobos superiores, e essa é uma doença difusa. Lembra muito uma fase tardia de uma pneumonia de hipersensibilidade, né? É o diagnóstico diferencial, uma doença induzida por fármaco com fibrose difusa, sem ter um padrão clássico nem de pneumonia intersticial não específica, nem usual. E como a lesão está tendendo a ser mais periférica nesse caso, você vê bronquiolectasia de tração e algumas áreas de favelamento raras aqui, mas sem uma distribuição que permita reconhecer isso aí como um padrão de pneumonia intersticial usual. Bom, essas apresentações atípicas são descritas. Quando vocês virem uma lesão escavada, não vai ter muita dificuldade, porque elas não são todas lesões escavadas aparecendo no doente que não tem mais nada. Você vai ver um aspecto que lembra muito sarcoidose e lá uma lesão macronodular escavada, uma delas escavada. Eu não tenho nenhum caso para mostrar para vocês, não tive nunca a experiência pessoal de surpreender uma lesão escavada. Tá? O vidro fosco difuso a gente já viu, sozinho é uma apresentação muito atípica.
Mas encontrar áreas de vidro fosco no meio daquela confusão toda da sarcoidose é absolutamente comum até isso acontecer. Aprisionamento aéreo é só mais um dado de que pode acontecer se a lesão pode ser peribronquiolar. Se você tiver um predomínio da lesão no território peribronquiolar, vai haver uma bronquioconstricção e você pode ter aprisionamento aéreo. Não é difícil entender a fisiopatologia, dá para você acreditar que é possível mesmo que ocorra aprisionamento aéreo. Agora, vamos ver a distribuição miliar. Eu sustento a tese de que você achou que era miliar na radiografia e depois, como se faz a tomografia, eu acho que não dá margem à especulação. A não ser que vocês me provem, que vocês me mostrem um caso comprovado de sarcoidose com distribuição miliar. Tá? Eu acredito em tudo em medicina, tudo é possível. Então, esses eram 2 pacientes que tinham um padrão miliar à radiologia convencional, mas que vocês surpreendem um predomínio aqui, ó, peribroncovascular. Não tem um padrão miliar espalhado, tem áreas mais conglomeradas, menos acometidas, tá vendo? Isso não é, olha isso aqui não é comum no padrão miliar. Certo? Muito bem. Com isso, nós encerramos nosso assunto de sarcoidose pulmonar. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Já estou aqui fazendo o spoiler da próxima aula, micoses pulmonares. Eu ia inverter a ordem, falar tuberculose, micose e sarcoidose. Mas como a sarcoidose tem uma lesão granulomatosa muito parecida com a tuberculose, eu resolvi inverter, botar a sarcoidose. E agora a gente vai falar de uma outra doença infecciosa, que é a micose pulmonar. Pelo menos as mais comuns nós vamos falar, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Muito obrigado.